Já ligou, filho. Já ligou aqui o coisa. Já. Não, desliga e bota de novo, porque faz tempo que tá sem nada. Tá tudo sim. Liga de novo. Bom, vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Vamos abrir nossa Bíblia, quem puder, em Romanos capítulo 5. A gente vai ler inicialmente do versículo 1. Graças a Deus, né, que Deus nos ajude cada vez mais nesse momento. Eu espero e está no meu coração o desejo só que nós possamos ser edificados. Eu espero que nós possamos ser edificados sempre por essa palavra que ela tem que ser feita, né? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pudera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não é? Então, iniciando por esse texto, nós vamos ouvir uma palavra, não especificamente sobre justificação, mas sobre os frutos da justificação, que são tremendos. Eu espero que com isso, né, eu preciso cada vez mais crescer nesse evangelho como cada um, e eu espero que com isso a gente possa enxergar mais o amor, enxergar mais a ação de Deus, né, enxergar cada vez mais o que Ele tem para cada um de nós. Inicialmente falando, principalmente aqui nesse livro, quem gosta ou quem já leu o livro de Romanos, quem não, leia, né, que é um dos maiores livros da Bíblia, leia. Tem algumas pessoas falam que alguns homens, né, que tiveram renome no meio evangélico se converteram a ler Romanos, Lutero, Agostinho, né, e outros mais. Então o livro de Romanos é um dos livros mais tremendos da Bíblia, é onde nós aprendemos total ação de Deus. Está ouvindo não? Onde nós aprendemos total ação de Deus. Mais para perto. Tá bom. Vamos iniciar falando só um pouco do livro de Romanos em si, certo? Quando nós aprendemos no livro de Romanos, Paulo faz uma coisa que nós precisamos entender. Paulo condena a humanidade até chegar no capítulo 3. Dito que nós temos algum já entendimento do livro de Romanos, a gente precisa ler para ter essa compreensão. Mas leia quando você puder, que a gente sempre pode. Leia do capítulo 1 até o 16, que é tremendo. A gente vê que até os homens, né, por ter conhecimento, nem precisa ser conhecimento da palavra que Paulo diz, mas das ações que Deus fez, a criação, o homem é desculpável. Então Paulo fala no capítulo 2 e no capítulo 1, que o gentio e o judeu, que era uma coisa comum entre aquela época, resumindo, a humanidade não tem desculpa diante de Deus. Todos estão pecadores, todos estão perdidos, né? Isso olhando no que Paulo vai ensinando. Quando Paulo chega no capítulo 3, parece que muda a situação.
muda o cenário. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mudou tudo. Não é? Quando nós olhamos aí para o livro de Romanos, muda tudo, a ação de Deus. No tempo certo, que Paulo também em Gálatas, ele diz que foi a plenitude do tempo. No tempo certo, Deus enviou o Filho dele, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. E aí o homem é justificado pela ação de Deus. E nós precisamos crer e aceitar pelo que a Bíblia diz. Mediante a cruz do Calvário, obra que Cristo suportou, que Cristo encravou na cruz do Calvário os nossos pecados, derramando o seu sangue e se tornando propiciação para todos aqueles que iriam receber a salvação. Todos aqueles quem? Que eu não sei. Mas Paulo diz aqui os que creem. Né? Então acredito que nós cremos. Então Deus assim fez. No capítulo 4 a gente vê que Paulo, como ele diz que o homem é justificado pela fé, Paulo mostra qual é o tipo de fé que o homem é justificado. E ele usou o exemplo de quem? Abraão, como nós sabemos. Um homem que Deus mudou a situação dele quando ele chegou, né, lá chamou ele, Abraão creu, foi justificado, e aí a gente sabe que a fé dele foi uma fé tão tremenda, a ponto de Deus pedir o seu primogênito, aquele que Deus tinha dado, né, a certeza da promessa, né, para a descendência, e ele foi até o monte para encravar. Então a fé de Abraão foi uma fé que agiu, uma fé que fez o acontecer, como podemos dizer. Então essa é a fé que justifica, a fé que olha para Cristo na cruz e entende que os seus pecados foram ali depositados e que crê que sem Ele não tem apenas sentido para a vida, crê que sem Ele não tem salvação. Quando Paulo chega em Romanos 5, que foi onde nós lemos, né, ele diz, uma das coisas aqui que eu escrevi, eu escrevo algumas coisas aqui para não perder o que eu falei, né, o rumo aqui, né, eu vou continuar lendo aqui, do jeito que está aqui. Hoje, lendo esse texto poderoso do Evangelho, Romanos 5, do 1 ao 11, não quero falar apenas da justificação do cristão, mas sim o que produz a justificação e que muitos até chamam os frutos da justificação. E é o temazinho dessa pregação, os frutos da justificação. Primeiro, por meio da fé em Cristo, Deus nos declara justos. Para muita gente isso é um pouco confuso, mas nós cristãos precisamos aceitar. Por meio da fé, Ele nos declara justo. Por meio dessa fé, e por ser justificado, declarado justo por Deus em Cristo, em sua vida, morte e ressurreição, Paulo diz que o crente ou o cristão tem paz com Deus. Ele não diz que eu e você, olha só, estenda, em meio às dificuldades que eles passaram e que nós passamos. Ele não diz aqui no texto que nós acabamos de ler, que está aqui na nossa Bíblia, que o cristão terá paz com Deus. Ele diz, temos paz com Deus, certo? Nós temos paz com Deus, creia nisso, certo? Em meio a qualquer dificuldade da vida, né? Nós, por sermos justificados em Cristo, através da sua obra, nós temos paz com Deus, né? Ele diz que nós temos paz com Deus através de Cristo. Por isso é que cada vez mais nós aprendemos a nos sujeitar para Cristo, a nos inclinarmos para Cristo. Essa paz com Deus, o que quer dizer ter paz com Deus? E até uma das coisas que eu coloquei, que achei muita gente que entra em parafuso e tem um pouco de dificuldade. Por que é que Paulo diz que o homem justificado por Deus tem paz com Deus? Deus estava em guerra com todo ser humano. Todo ser humano era rebelde, estava
em total oposição a Deus, condenado ao inferno. Lá em Colossenses, Paulo diz que nós antes éramos inimigos. Então o inimigo não tem paz. O inimigo ele está em conflito. E como nós não somos maiores que Deus, o homem sempre perdeu. E as consequências foram terríveis, como até hoje é a consequência do pecado. E aí Paulo diz que agora, por ser justificado, por ser declarado justo por aquele que é o juiz, porque ele pode, só ele pode declarar justo, e ele colocou os termos como ele declara alguém justo, é alguém que tem fé em Cristo, é alguém que crê no Filho dele. Nós temos essa paz com ele. E a paz com Deus é onde nós precisamos olhar para uma diferença. Paulo aqui diz: nós temos a paz com Deus, temos paz com Deus. E ele diz lá em Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender o que é ter paz com Deus e a paz de Deus. Paz com Deus é um estado. Quem Deus declara justo não está mais em guerra com Deus. Não é mais o seu inimigo, mas sim filho através de Cristo. E nós precisamos um pouco mais ouvir sobre Cristo. Porque se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o Filho de Deus ter vindo a este mundo, encravado na cruz do Calvário, a nossa maldade, pago a nossa culpa, pessoal, nós não estaríamos mais aqui. Talvez muita gente acredite que isso é uma loucura, mas nós que cremos no Evangelho, precisamos ter a certeza. No tempo certo, a ira de Deus ela ia se derramar, mas no tempo certo Deus trouxe o Filho dele, que acalmou a ira de Deus. A ira de Deus ela ainda vai vir no dia do juízo. Mas para o cristão que crê em Cristo justificado, ele tem agora paz com Deus, né? Ele não é mais inimigo. Creia nisso, a gente precisa crer nisso para caminhar. Não é somente ler, a gente precisa crer no nosso coração e ter que nós temos paz com Deus. Você, embora na sua dificuldade e eu na minha, né, embora que as pessoas vejam as nossas falhas ainda, mas diante de Deus nós não temos lá mais um conflito com Ele. Esse conflito foi pago, foi restaurado através do Filho dele, né, como ele diz aqui mais uma vez: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz de Deus é um sentimento ou uma experiência em nosso coração que às vezes sentimos até a sensação de perdê-la por causa do pecado. É que Paulo diz lá: e a paz de Deus que excede todo entendimento. E aí, quando nós temos essa sensação de estarmos agindo em contramão contra o nosso Deus, no momento que nós falhamos, vem algo no cristão que é a confissão. Por meio da confissão nós continuamos não tendo aquela paz com Deus, mas a paz de Deus na nossa vida, né? Da certeza de onde Ele mostra o que Ele já fez, da certeza do que onde Ele mostra o que Ele realizou pelo Filho dele. E às vezes nós olhamos um pouco até para a nossa vida hoje, cotidiana, né? Que eu sempre incentivo os irmãos: fuja daquilo que desagrada a Deus, porque é isso que nós aprendemos. Mas nós temos essa paz, nós temos a certeza da ação, porque Ele mostrou, porque Ele realizou, porque Ele fez. E porque isso chegou aos nossos ouvidos e nós cremos. Então é um privilégio para nós acreditarmos nisso, de sermos justificados, de termos paz com Deus, embora infelizmente com os conflitos que nós passamos, as dificuldades que tem no dia a dia, né? Mas em meio até esse texto aqui que é brilhante, ele fala tudo, né? Sobre até essas próprias dificuldades. Então essa paz de Deus, quando nós temos a sensação de ter perdido, eu acredito que por ter o Espírito Santo, nós somos constrangidos, reconhecemos a nossa falha e oramos ao Senhor, que é uma das coisas mais bonitas de um homem cristão, se dobrar diante de Deus e confessar a sua falha, confessar o seu pecado, porque isso nós aprendemos dele. Paulo também diz que por ser justo, declarado justo por Deus, nós temos acesso a essa graça. A palavra grega que fala para acesso a essa graça é como se você tivesse acesso a um palácio e acesso ao trono do rei. Você tem livre acesso. Olha só o que eu falei lá no estudo. Nós temos livre acesso.
Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós cremos nesse acesso. Creia nesse acesso. Nós temos esse acesso através de Cristo. Ele abriu o véu, Ele rasgou. Hoje nós não precisamos de um sacerdote para nos colocar diante de Deus. Hoje nós não precisamos de uma hora específica, de um dia. Nós precisamos e temos que crer que a toda hora, a todo momento, nós somos colocados na presença de Deus. Nós podemos recorrer a Ele sempre. Nós devemos orar a Ele sempre. Nós podemos e devemos cada vez mais dizer obrigado, Senhor, porque eu creio nessa maravilha. Obrigado, Senhor, porque hoje eu creio naquilo que foi feito na cruz do Calvário. E eu não vejo apenas como uma história, como algo de filme, mas como um fato. Cristo morreu na cruz do Calvário para me abençoar, para nos dar vida e para nos dar o acesso. Né? Muita gente olha, até para humanamente falando, você chegar num local onde tem monarquia, será se nós poderíamos chegar diante ali da rainha Elizabeth de qualquer maneira? Negativo. Guarda ali barra na hora. Como é que nós podemos pensar que nós podemos chegar diante de Deus do jeito que nós queremos? Ou das nossas forças, ou com as nossas tais obras para ganhar a salvação, como muita gente diz? Nós podemos chegar e temos esse livre acesso através de Cristo. Paulo é bem claro. Por intermédio de Cristo nós temos acesso a esta graça, né? Acesso ao trono, acesso a Deus, acesso à presença de Deus. Creia e creia mais nisso. Você não precisa de alguém para dizer, olha por mim, para eu chegar, ou então faz algo para mim, ou então alguém diz, faz isso. Não, você em qualquer hora, qualquer local, em qualquer momento, você pode chegar para o Senhor e dizer, Senhor, olha para mim, me ajuda, fortalece-me. E assim eu creio que é que nós fazemos. Paulo nos diz uma coisa aqui, irmãos, que é algo tremendo. Ele também nos diz que nós, homens, limitados, humanos, pequeninos, temos expectativa com a glória futura. Ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muita gente não quer pensar nisso, muita gente acha que isso aí é já desejar a morte, se for amém. Mas olhar para a eternidade e saber que eu vou desfrutar da glória de Deus. Saber que nós vamos estar com Ele eternamente, embora que seja igual lá os anjos, santo, santo, santo é o Senhor, embora que seja isso na eternidade, nós vamos estar de uma maneira triunfante, com o corpo glorificado. E Paulo diz, por sermos justificados, nós temos essa expectativa de olhar para frente, saber que o túmulo não vai nos segurar, não vai nos parar, mas que naquele grande dia nós vamos olhar para o Cordeiro, olhar para Deus e dizer obrigado. Eu não sei o que nós vamos dizer, mas nós vamos mostrar gratidão. Nós vamos ter um corpo que não precisa de água, um corpo que não precisa de alimento, porque Ele nos sustentará eternamente. E aí Paulo diz, por sermos justificados, nós temos essa expectativa. É uma expectativa, e eu olho até para as expectativas carnais. Quando às vezes a gente aqui que é brasileiro, que gosta de futebol, quando chega a Copa do Mundo, o pessoal fica na expectativa, pinta a casa, pinta no meio da rua, porque nós cristãos não vivemos na expectativa da eternidade. Porque nós cristãos não vivemos na expectativa de que a qualquer momento eu vou me encontrar com Ele. A qualquer momento eu vou desfrutar da presença dEle eternamente. O pecado não vai mais me mostrar que eu sou falho. O pecado não vai mais, porque Ele pagou na cruz para eu ter essa expectativa da eternidade. Para eu olhar para Deus Criador, grande, supremo, soberano, e eu vou desfrutar de uma parte daquilo. Nós temos que crer nisso, não apenas ler um texto desse e dizer, meu irmão, aqui tem uma doutrina que pode jogar algo na cabeça de alguém. Não, isso é Bíblia, isso é uma realidade, por meio disso viva essa expectativa. A qualquer momento nós podemos perder esse corpo, mas nós não perdemos a paz com Deus. Nós vamos morrer nessa esperança da glória de Deus. E as dificuldades presentes, elas devem cada vez mais não nos parar, mas nos fortalecer. Porque os frutos da justificação que Paulo fala aqui nesse texto, ele nos fortalece, porque nós temos o eterno agindo na nossa vida. E quando nós, homens cristãos, não cremos, apenas olhamos para as tribulações, que até o próprio ímpio também passa por tribulação e não tem esperança, nós somos pior do que ele.
E nós não podemos ser assim porque nós temos o Espírito, nós temos Cristo agindo na nossa vida, nós temos Deus mostrando que a cada manhã, a cada momento, Ele está conosco, em cada dificuldade que nós passamos, e às vezes a gente se deixa levar por algumas situações que a própria Bíblia diz que nós vamos passar. O próprio Jesus prometeu: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Isso ninguém quer ouvir. Ah, eu quero ter paz, eu quero ter sossego. Nós temos a paz com Deus, porque eu não sou mais inimigo, eu sou filho. Isso deve me alegrar, isso deve dizer que eu sou um privilegiado por crer nessa maravilha e por saber que Ele me adotou, por eu ser de Cristo. Tenho que me alegrar com isso, tenho que me alegrar, devo me alegrar com isso, e não o contrário, né? Imagine e olha para a vida de Paulo, o que ele passou e a certeza que ele tinha, né? Estou já certo, né, da minha morte, a minha hora é chegada, né? E aí até o tremendo que ele diz aqui em 2 Timóteo, nos textos que nas palavras de Paulo, que eu vejo mais esperança, que ele falou. Cadê? 2 Timóteo, capítulo 4. Aqui, versículo 7, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo falando, né? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Se você não vê esperança nesse texto, não sei qual é o local que você vai buscar esperança. Nessa semana agora, algo me tocou muito no momento que nós tivemos aqui o estudo. Eu até pedi autorização a ele, podendo até falar assim, para tocar nesse assunto. E uma das coisas que eu vou até falar um pouco mais na frente, né, eu espero que você tenha um pouquinho mais me aguarde um pouquinho mais aqui, que eu já concluí. Mas a morte, né, é algo difícil para nós seres humanos. É algo tão complicado, parece que talvez é porque a gente tem um pouco de medo por ser humano. É algo que talvez a gente, eu até falei, não estou preparado para isso. Para às vezes não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que Cristo vai estar lá na hora da morte. E eu achei, até o irmão falou, e glória a Deus pela vida dele. E acho que isso é um motivo para a gente também se animar. Nós temos que estar preparados, porque a expectativa da glória está ali. A glória está bem pertinho da gente, está bem pertinho. Isso não quer dizer que eu estou desejando que você vai morrer não, certo? Que você vai morrer amanhã ou que eu vou, não é isso não. Mas é porque está próximo. A cada dia está mais próximo a hora da gente se encontrar com o noivo. A cada dia mais, e a gente tem que, qualquer momento, isso pode acontecer, é uma realidade, é um fato, né? A gente, qualquer momento, pode se desligar desse corpo. Infelizmente, a gente é tão preso aqui, o sistema mudando, ele prende tanto o ser humano aqui, que às vezes passa até pela cabeça do homem: eu vou deixar minha mulher, vou deixar meus filhos, o que é que vai ser deles? Coisa tola que passa na cabeça da gente, está bem pertinho isso. E eu não estou falando isso, desejando isso não, mas é um fato. Mas a gente tem que estar encorajado. Olha o que Paulo diz aí: a minha hora é chegada. Ele sabia que ele ia cortar a cabeça dele, mas ele diz, guardei a fé, combati o bom combate, já existe uma coroa que me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Paulo diz, o cristão, é interessante, Paulo, o cristão, ele não tem algo, ele não quer só algo para mim, né? Algo específico para todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo. Você talvez não queira ouvir por pavor, por medo, mas é uma realidade. Mas você ama Cristo, porque o Espírito Santo faz isso na nossa vida, né? E continuando aqui, para não me perder, que eu acredito que foi algo tremendo, eu meditei tanto, né, nisso que aconteceu terça-feira, que às vezes a gente pensa que é uma coisa à toa, mas a dor do outro, né, faz a gente refletir. E glória a Deus, que Deus abençoe, fortaleça, né, nos momentos da dificuldade a cada um de nós. Então, Paulo nos diz que nós temos essa expectativa da glória futura. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é o que está lá em Romanos, aqui que eu anotei. Olhe sempre para Cristo, sempre. Ele é o nosso alvo.
Galileu está ali, mas só Cristo, à frente. E tenha certeza que a minha e a sua vida está nas mãos dele. Tenha certeza. Nós que cremos em Cristo, tenha certeza que a minha e a sua vida está nas mãos dele. Olhe sempre para frente. Paulo, nesses versos iniciais que nós lemos, ele fala do passado, e por crer em Cristo e ter Cristo nós temos paz com Deus. O passado, nós temos paz com Deus. Ele fala do presente, nós temos acesso a Deus. Ele fala acesso a esta graça, que é o favor imerecido de Deus. Ele fala do futuro, a esperança da glória de Deus. Por sermos justificados com Deus, agora também no presente, Ele nos fortalece para nós vivermos a vida presente, nos alegrando nas tribulações desta vida. Eu só falar um pouquinho que eu escrevi bem aqui, mas eu acho interessante. Tem muitas pessoas que acham que o cristão é masoquista, né? Nada a ver. Tem nada a ver isso que Paulo fala. Quando Paulo diz que nós nos alegramos, aqui no texto que eu li, versículo 3, e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Quem é que sente prazer na dor? Quem sente prazer em estar triste? Quem sente prazer na hora da dificuldade? Ninguém, pessoal. Mas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. Essas coisas, e principalmente, elas nos levam mais para perto de Deus. A tribulação, ela não é para te condenar, não. Ela não é para mostrar que nós somos falhos e agora Deus vai... Não, é para nos levar mais para perto de Deus. É para dependermos mais de Deus. É para a gente olhar mais para... Olha, como eu sou pequeno, como eu sou frágil. E como eu preciso de Deus. Como eu sou algo que eu tenho que ter uma sede em Deus no meu interior. Que eu possa a cada momento ficar com Ele. Descansar nele. Caminhar com Ele. Né? Por sermos justificados, Ele nos fortalece para vivermos esta vida no presente, nos alegrando nas tribulações desta vida. Tem tanta dificuldade que poderia passar aqui falando à noite, né, que Jesus não tira da nossa vida. Mas eu gosto muito desse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Pensa em qualquer dificuldade que você já tenha passado e leia junto comigo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. A gente precisa ter esse espírito triunfante, meu irmão, em cada um de nós. Mesmo sabendo que nós temos essas dificuldades, mas Deus está perto. Deus está tão presente na nossa vida. Deus está tão assim, será assim? Deus aqui não abandonou Paulo nesses momentos. Paulo foi náufrago. Deus estava com ele. Isso encorajava Paulo, né?
Paulo foi perseguido, mas Paulo dizia: eu não vou ser abatido. Isso encorajava Paulo. Por quê? Porque isso foi tudo fruto daquilo que foi feito na cruz. A presença dele dada de uma maneira terrível ali, humanamente falando, para nós, mais do cálice que ele recebeu, os frutos que ele trouxe para nós, para nos justificarmos e para fazermos olharmos para ele e mostrar, ver que nele faz sentido. Nele vale a pena caminhar, nele vale a pena dizer amém, porque embora que nós sabemos que esse corpo, esse homem falho, esse homem carnal, ele falha, mas contudo, o interior, o espiritual se renova de manhã em de manhã, e nós por meio disso vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, de certeza da presença de Deus, e não o contrário. Quem diz que em algum momento, por alguma falha, que Deus sabe que nós vamos falhar, Ele vai virar as costas para nós, que evangelho nós estamos ouvindo, que palavra que pode gerar algo de Cristo em nós, mas sem a certeza da sua ação, porque Ele nos abençoou de uma forma tremenda. Ele foi para a cruz para nos dar toda essa certeza. E esse Paulo não era um homem louco não, se ele era louco nós devemos ser também. Porque ele vivia, ele tinha essa comunhão de saber, nesse vaso de barro tem uma excelência tremenda, que não é algo humano, mas é algo de Deus na nossa vida. A excelência do poder, por isso é que Paulo diz, não glorie-se o homem na sua loucura, mas glorie-se no Senhor, porque é Ele que age na nossa vida para nos fortalecer, para nos sustentar, embora as dificuldades que Ele não tira de nós. Mas Ele está presente, e às vezes a gente se deixa levar por ser homem, por ser falho, por ser humano. E Deus está ali tão perto, nos encorajando, nos consolando. Como é bom sentir o consolo de Deus. Como é bom saber que nós temos um Pai amoroso. Como é bom saber que Ele não olha para as nossas dificuldades, Ele não olha nem para nós, Deus Pai. Ele olha para Cristo. Porque se Ele olhar para nós, nós seremos consumidos. É o que a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Esperança, esperança nessa certeza, dessa fé que nos foi dada, e cada vez mais Ele nos fortalece, para que nós possamos ter uma fé madura, não uma fé de menino, não uma fé de alguém que é levado por um lado e outro, mas uma fé na certeza do Evangelho, que por meio disso a gente tem vida. Creia nisso, né? Porque eu peço a vocês também, que a minha vida esteja nas suas orações, que a gente precisa disso. Essa palavra tribulação que aqui Paulo fala, ela tem uma ideia de uma prensa, onde nós somos pressionados por meio das dificuldades dessa vida. Só nós humanos sabemos o que é isso. E foi tão bom que Cristo até se fez um de nós para sabermos o que é isso, passar, suportar e vencer, e ser poderoso para sustentar, livrar todos que são tentados e também provados. Não é? Onde muitas vezes essas dificuldades da vida, muitas vezes, tem gente que gosta de ser tão fortão e não fala isso. Mas hoje, né, por meio dessas tribulações que fazem parte do cristão em Cristo, muitas vezes nós choramos. Às vezes sozinho, às vezes só é Deus. Muitas vezes nós lamentamos, muitas vezes nós sofremos por causa das dificuldades dessa vida. Por isso até que eu vejo quando Paulo diz em 2 Coríntios 5 aqui, parece que o Senhor, a minha vontade é me desligar desse corpo e partir e estar com Cristo. Mas onde também em todos os momentos Deus está presente. Na hora que nós choramos, na hora que nós vemos a nossa dificuldade com aquilo que desagrada a Deus, com aquilo que nós queremos fugir, e às vezes a gente falha, Deus está ali presente. Mas Deus não está presente para lhe condenar não, por você ser cristão. Deus está presente para te sustentar. Deus está presente para te constranger, olhar que você é filho dele, não é para viver assim mais, e ter uma atitude diante dele, contrária. Né? E como eu falei de início, né, nós não podemos entender que temos que nos alegrar com as tribulações como se fosse masoquista, né? Que se alegra com a dor. Não é isso que Paulo ensina nesse texto de Romanos 5. Mas que pela tribulação, pelo que a tribulação produz, e principalmente porque ela tem um efeito de nos levar mais para Deus, não é? Porque Ele está perto. A Bíblia diz aqui que a tribulação produz perseverança. Tem algumas traduções que já colocaram paciência.
ela produz paciência. Agora, por que é que a tribulação produz perseverança, que é o mesmo como paciência? Porque Deus nos mostra que Ele está no controle. Deus nos mostra que quem está no controle é Ele, da minha e da sua vida, se nós somos cristãos. Do contrário, não somos. E por isso que Paulo diz que isso coopera, isso faz parte do homem justificado. A tribulação produz perseverança, que muita gente também tem a certeza de firmeza, por conta de eu ser justificado em Cristo. Não é? Ela também fala, Paulo aqui fala da experiência, que a perseverança produz experiência. A experiência são as provas, que Deus nos leva a ter mais uma fé madura. Todos nós somos provados, pessoal, todo dia. Mas não é para Deus nos condenar, é porque nós somos dele. Para Ele cada vez mais nos firmar nele. Para cada vez mais Ele dizer que Ele está agindo não para o nosso bem e não para o nosso mal. Deus, Ele não olha para um cristão, mesmo na vontade que ele tem de resistir o pecado, de lutar contra o pecado, de cada vez mais dizer não para esse mundo, e quando ele falha, Deus, oba, agora eu vou pegar. Não, Deus não faz isso não. Se alguém escuta isso, que Deus faz isso, não é o Deus que se revelou na nova aliança. Pelo contrário, Deus nos encoraja que quando acontecer isso, nós recorremos apenas a Ele como Pai. Eu tenho um pai que não fui muito próximo, mas mesmo as dificuldades, quando chegava meu pai, ele me corrigia, mas ele não me abandonava. Ele me corrigia e às vezes ele me abraçava e me beijava, porque eu sou filho. E mesmo nas horas da dificuldade, quando nós queremos fugir contra o pecado, que é isso que anseia um cristão, para cada vez mais ser grato a Deus, quando nós falhamos, Deus continua ali, agindo para que nós tenhamos atitude, apenas de confessar e continuar a nossa caminhada. É isso que ensina o Evangelho. Essas provas, né? Paulo também fala que as provas produzem esperança, né? Que foi o texto que eu li. Produzem esperança. Quando nós olhamos para o Evangelho, a Bíblia fala que a esperança faz parte das virtudes que ainda existe aqui entre nós, né? E Paulo, o autor de Hebreus diz que a esperança, né, para o cristão é como uma âncora segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus está como precursor por nós, né? E por que isso? Agora, por que essa esperança? Eu vou ler mais uma vez aqui. Romanos capítulo 5, que eu li, versículo 4. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por que que não confunde a esperança? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração de uma forma abundante. Não é contra-gota não, viu? Que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Não é um pouquinho não, não é só uma gotinha aqui, uma gotinha ali, eu faço uma coisa boa, mas foi derramada, como acabou. Essa chuva que acabamos de ter agora não se compara. O que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, para que nós tenhamos essa fé, para que nós tenhamos essa esperança. Não é contra-gota. Foi um derramamento do amor de Deus na cruz do Calvário. E quando nós cremos, nós entendemos isso, né? E por meio disso nós temos essa certeza. Paulo diz que o amor de Deus ele é abundante. E Paulo diz que o amor de Deus também, como no texto que nós acabamos de ler, ele é imerecido. Quem foi que Deus amou, pessoal? Romanos capítulo 5, Paulo diz que ele nos amou fracos, quando nós estávamos fracos. Deus amou o ímpio, Deus amou os pecadores, Deus amou os seus inimigos, porque nós estávamos nessa condição. Nós estávamos em toda essa condição. E foi esses a quem Deus amou. Foi esses a quem Deus derramou abundantemente o seu amor. E mais ainda, onde eu creio que Deus não precisava fazer isso. Deus me livre está falando aqui que Deus agiu errado, mas Deus prova o amor dele. É tremendo isso. Como eu falei domingo passado, até usei um exemplo desse. Ninguém aqui em sã consciência vai pegar o seu filho e dar para ele um bandido. Ninguém vai fazer isso. E Deus pegou o filho dele, deu o filho dele, trouxe o filho dele a este mundo.
Ele se humilhou e o Filho dele foi dado só por inimigo, só por quem estava longe, só por quem era sentenciado de uma pena pesada, da eternidade longe de Deus. Deus não deu o Filho dele por a família dele, no sentido, na família assim como a minha família. Deus não deu o Filho dele por amigos dele. Deus deu o Filho dele por rebeldes, por alguém que estava na contramão, por alguém que só desejava o mal. Embora você não se veja nisso, então esse texto não serve para você. Mas a Bíblia diz aqui que nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Foi esses que Deus amou. E aí ele derramou de uma forma tremenda esse amor. Para a Bíblia também, Paulo falar que tudo provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo Jesus. Você se vê hoje reconciliado? Você hoje, embora tenha 10, 20, 1 ano, 10 anos de cristão, você crê que você faz parte do povo de Deus? Você crê que hoje você não pesa mais uma culpa sobre a sua vida? Nós cremos nisso. Então nós devemos nos regozijar na reconciliação. Nós devemos salientar isso para as pessoas. Isso não faz parte só para nós, é para todo o povo. E nós não sabemos quem é. E aí, por essa certeza da justificação, né, que outra vez eu vou falar algo também voltado para o resultado da justificação, que é a santificação e a glorificação. Romanos capítulo 8, para a gente terminar, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós possamos nos alegrar e viver com essa certeza do Evangelho, porque Ele foi para a cruz do Calvário para nos abençoar com tudo isso e muito mais naquele grande dia, né? E até o fim. Viva com essa fé. Olhe apenas para Cristo. Obrigado.